Então, professor Neto, bem-vindo ao IGXP e bem-vindo ao NuLobby. A gente aqui, eu e Zoe, hoje vamos bater um papo aqui contigo no palco, pra gente saber um pouco de onde veio essa paixão por animes, se é de agora, se é lá da infância. Como é que você decidiu se tornar professor de física, uma matéria que geralmente as pessoas querem passar longe, né? Você quis aí ser professor de física e uniu essas duas coisas muito distintas, mas que hoje faz um conteúdo muito interessante e que tem ganhado o coração de muita gente aí na internet. Então, por favor, se apresente para quem não te conhece. Meu nome é Clementino Pinheiro Castelo Branco Neto. Eu tenho 50 anos de idade. Eu sou apaixonado pelo anime. Talvez eu seja uma das primeiras gerações que fez a transição pro anime. Desde lá de trás, Patrulha Estelar. Desde lá de trás, com Piratas do Espaço. Aqueles primeiros enlatados japoneses que tinham tudinho. Mas, ao mesmo tempo, a geração que ia pra rua, brincava de bola. Ainda mais que eu nasci em Rondônia. Então, tinha os dois lados. Tinha a parte gostosa da rua, mas tinha uns desenhos diferentes, né? Então, eu nasci nessa realidade. A física, pra mim, ela nasceu por acaso, puramente por acaso. A minha matéria que eu mais amo de paixão é história. E não é física. E história, ela me deu uma percepção de como ensinar física. Eu tive professores de história que foram maravilhosos ao longo dos anos. Do 6º ano, antiga 5ª série, até o 3º ano, eu tive uma coleção de professores de história que eram maravilhosos. E eles mostravam que a história era uma coisa lógica, tinha uma relação de causa e efeito. Se isso aqui acontece, é porque tinha uma causa. Quando eu passo... E quando eu passo a gostar de física, eu sofro uma influência direta por isso. As coisas têm que ter uma lógica. Por exemplo, na minha aula de física, você nunca vai ver uma fórmula no início da aula. Nunca, jamais. Eu parto da premissa de que física é como se fosse queijo cottage. Aquele queijo que raramente alguém gosta. Mas quando você mistura com alguma coisa, ele fica fantástico. Então, assim, a física pela física, raramente alguém gosta. Mas quando você mistura com alguma coisinha, você faz assim... Por exemplo, quando eu dou o curso de física para alunos que querem fazer vestibular de medicina, eu começo o curso falando sobre sistema circulatório e depois eu falo sobre circuitos elétricos. Então, se ele quer, por acaso, medicina, significa dizer que ele gosta de biologia, anatomia, fisiologia. Eu faço toda a lógica disso, depois eu entro em circuitos elétricos. Eu crio um ambiente primeiro. Se a gente for olhar o anime é o contexto. Por exemplo, quando você vê Saitama fazendo um supino com buraco negro, aí você fala assim, meu Deus, como isso é possível? Peraí, ele acabou de introduzir um conceito, buraco negro. Peraí, o que é o tal do buraco negro? Por exemplo, quando você vai pra Dragon Ball e você vê o Deus da Destruição fazendo assim, Hakai, e destruindo a matéria, o que é isso? Então tem contextos muito legais. Deixa eu falar um pouquinho desse Deus da Destruição. Ele pega, lança uma bolinha, essa bolinha bate na matéria e a matéria simplesmente sumiu, desapareceu. E aí, quando eu assisti a primeira vez isso, primeiro que eu achei a cena muito legal, muito bonita. E segundo, me despertou alguma coisa. Eu já vi isso em algum lugar. Isso já aconteceu em algum lugar. Aí eu assisto uma segunda vez, aí deixa passar batido. Daqui a pouco a ficha cai pra mim. Porque assim, existe um conceito físico chamado matéria e um chamado antimatéria. Existe um elétron e um antielétron. Tem um próton e um antipróton. Só que isso não é ensinado no ensino médio. Então o elétron tem uma carga negativa. O antielétron é igualzinho, mas tem uma carga positiva. O próton tem uma carga positiva, o antipróton tem carga negativa. Agora a parte mais legal. Na hora que eu encontro o outro, os dois somem e aparece energia. Na hora que o Bills manda aquele Hakai, ele lança uma bolinha que bate na matéria e a matéria desaparece. Mas aparece energia no lugar. Ou seja, quando o roteirista começa a criar aquelas ideias, ele não pega uma coisa inédita, ele vai reaproveitando. Isso é muito legal. Quem por acaso é escritor, quem por acaso é roteirista, ele vai pegando e reciclando ideias que estão prontas, mas dando o toque autoral dele. Por exemplo, um cantor, você canta, e aí quando você por acaso pega uma música que é de alguém, você vai tentar cantar exatamente como ela? Eu achei improvável. E colocar aquele seu toque autoral.
E a parte mais legal de todas é que se a gente pegar o século passado mais esse século, como as informações da internet começaram a fluir muito mais rápido, então os roteiristas começaram a ter cada vez mais informações. Hoje, a coisa mais comum era o meu privado no Insta, vir roteirista e falar bem assim: professor, eu tava pensando no personagem assim, assim, assim. Como é que eu posso fazer isso? Eu falo, tá bom, vou fazer junto. Então assim, deve ter pelo menos umas 5 obras que tem um toque meu no meio. Ontem mesmo eu recebi de um rapaz que ele quer mexer com um tempo. Eu falei, pera, vamos com calma. Ele colocou uma série de textos. Eu quero ler com calma como é que a gente trabalha a dinâmica de avançar no tempo, voltar no tempo. Então, os conceitos estão lá. E aí vem outro aspecto. Se a gente começar uma aula de física com fórmula, a gente perde a parte mais gostosa, que é o contexto, que é o panorama. Exemplo, quando o Luffy usa a segunda marcha, ele, quando termina de usar, ele fica soltando fumaça, vapor. Por que motivo acontece isso? Ele basicamente acelera o metabolismo no corpo, ele produz mais energia no corpo, a temperatura dele aumenta porque é o efeito colateral. Nenhuma máquina que existe é perfeita, então uma parte de energia é desperdiçada e ela sai na forma de energia térmica. Quando você está, por acaso, doente, o seu corpo quer combater a doença, logo ele gasta mais energia. E como ele gasta mais energia, a sua temperatura aumenta, você fica com febre. Então a febre é o efeito colateral do corpo, tá bem assim, ó, tentando pegar e produzir mais energia para poder curar. Então assim, outra coisa, Wolverine. Wolverine, o poder de cura dele era um poder que o roteirista mandou essa, tá? É um poder que tá lento. Como assim lento? Ele cura muito rápido. Não. O poder de cura do Wolverine consumia muito mais energia. Só que, como colocaram nos ossos dele adamantium, o corpo dele tinha que ficar se curando porque o adamantium provocava efeitos. Então ele gastava muita energia para manter o adamantium no corpo. Naquele momento em que, por exemplo, Magneto fala bem assim, ô Wolverine, deu. Você me encheu o saco durante 1 milhão de capítulos. Agora faz o seguinte, ele levanta Wolverine. Eu assisti, quando saiu na editora, abriu, eu assisti. Uma das vantagens de ser assim, dinossauro, é que você vê o original, né? Ele levanta Wolverine, metal no corpo, ele arranca o metal pelos poros do Wolverine. E fica só aquelas garras de osso, aquele papo todo. Pois bem, a partir de então, apesar dele ficar mais fraco, porque ele não tinha mais adamantium, ele não passa agora mais gastar energia para se curar. Então o processo de cura dele era muito mais rápido, mas absurdamente mais rápido. Então, olha que legal, o roteirista, para criar uma série de situações interessantes, para fazer uma conexão com a realidade, com o mundo real, ele vai beber na fonte. Da onde? Das ciências. Vamos pegar uma outra? Flash. The Flash, quando ele foi criado lá atrás, ele tinha a velocidade de um carro. Ele era rápido, mas de um carro. Mas tenta fazer um teste. Quando estiver andando, indo para casa, não como motorista, tá? Mas como passageiro. Abre o vidro, coloca a cara para fora e tenta respirar. Mas não vai rolar, cara. O ar passa e ele faz assim, ó, tão rápido que não dá tempo de entrar. Você vai ficar fazendo assim, ó. O ar não vai entrar, não tem jeito. Você vai morrer asfixiado porque o carro está muito rápido. Então, acontece que o roteirista pensou nisso no início. Então o Flash não era tão rápido. Aí com o tempo, ele quer aumentar a velocidade dele. O que ele faz agora? Ele começa a criar outras ideias diferentes. E aí surgiu a possibilidade de que o Flash, atualmente o roteirista coloca, né? De que ele tem uma dimensão separada e essa dimensão anda... É como se fosse uma bolha que andasse. Então ele está de boa lá, fazendo o que ele bem quer. É essa bolha que anda. E para poder bancar isso, aí surge energia. Aí ele vai criar, isso vem da força da aceleração. Ele vai criar outras ideias que nem existem, mas para poder justificar um fato, de que ele quer explicar que, olha, se eu tentasse fazer exatamente no mundo real alguém em alta velocidade, ele não conseguiria respirar. 2, o atrito com o ar ia destruí-lo. Ele apareceu um meteoro entrando na Terra, pegando fogo, e não ia dar certo. Então, assim, o fato das ciências não aparecerem rigorosas nos animes, não quer dizer que o roteirista não tenha criado coisas baseado nisso. Você quer um anime que seja assim, bem bonitinho, perfeitinho, legal? Vai para Dr. Stone.
Ele respeita muito isso. Mas tem hora que você não quer um anime bonitinho, você quer a zoeira. E aí, zoeira é One Punch Man. Assim, existe um grupo de comédia lá das antigas, o inglês, chamado Monty Python, Cálice Sagrado e tal, que influencia a TV pirata no Brasil, depois influencia os outros, que tinha aqueles últimos da Globo, que o rapaz foi para a Alemanha e faleceu, o Bussunda, tal. Então era aquela piada sem noção, aquela que exagerava tudo, né? Pois bem, o One Punch Man, basicamente, ele ri da ciência. Ele pega tudo que não podia ser feito, ele fala assim, eu vou fazer. Por quê? Porque é engraçado, porque eu posso, porque eu sou roteirista, porque eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou espirrar e destruir um planeta. Aí alguém fala assim, pô, mas qual é a lógica disso? Não, não tem lógica nisso. Ele quer basicamente brincar com uma ideia de que o impossível é possível, porque ele é o roteirista. Você falando de One Punch Man agora, explica pra gente a mosca no One Punch Man. Por que que é tão dificultoso pra ele matar uma mosquinha, já que ele faz tantas outras coisas grandiosas? De novo, é zoeira, puramente zoeira. Ele podia fazer o que ele bem quisesse lá, mas nada, não tem motivo para ele não fazer aquilo. Alguém consegue, por acaso, ficar de costas, olhar para o espelho e ver a nuca dele no espelho, ele tem que ser mais rápido que a luz. Então, assim, mais rápido que a luz significa dizer que qualquer movimento que ele fizesse poderia pegar a mosca facilmente. Mas então, o One Punch Man é o cúmulo da zoeira na ciência. Tudo aquilo que você prezava pela ciência, ele falou assim, tira, deixa eu brincar com isso tudo. A ideia de que não tem limitadores do corpo, não tem limitador de energia, não tem limitador de absorção. Um limitador legal aparece em Full Metal Alchemist, que é a lei da troca equivalente. Você pode fazer tudo, contanto que você proponha uma troca equivalente. Aí vem uma ideia filosófica maravilhosa. Qual é o valor de uma vida para eu fazer a troca dela? Cara, olha a questão filosófica colocada. Porque se eu, por acaso, pego essa garrafa aqui que é de plástico, eu posso criar um dadinho de plástico. Eu faço uma troca equivalente. Ok, mas eu quero criar uma vida. Qual é o valor? O que eu tenho que colocar para caber uma vida? É só uma quantidade de massa aqui? Não tem mais nada? Cadê a alma? Cadê o espírito? Então, eu acho muito legal quando os roteiristas, para poder aproximar da realidade, eles colocam conceitos físicos, filosóficos, Berserker, por exemplo. Cara, quando você vai, por acaso, ler Berserker, assistir Berserker, prepara a sua alma, prepara o seu coração ali, porque chega uma hora que você vai falar assim, porque parece Thanos contemplando o poço do infinito. Que esse negócio vai me afetar, daqui a pouco eu vou ficar dark. Tem que assistir, parar, dar uma respirada, ficar um tempinho absorvendo o que você acabou de ver, para continuar, né? Então, eu acho que a parte legal da física nos animes é, particularmente, qual que é a minha proposta? Eu vou pegar uma cena de anime e, de repente, tem um fenômeno colocado lá. Em vez de eu ir para um laboratório, o menino está vendo o fenômeno, por exemplo, o Luffy na segunda marcha, e falou assim, nossa, mas saiu fumaça? Por que saiu fumaça? Ok, se o carro usar demais o carro, não vai sair fumaça? O liquidificador não pode sair fumaça? Então, um corpo humano também poderia liberar fumaça se eu tivesse uma quantidade excessiva de energia. Então, está lá o conceito. Uma vez que ele viu a ideia, você tira o excesso, trabalha em cima daquilo. Uma das partes que eu acho legais é que chegou num ponto que... E aí, quando você começa a escrever roteiros, você sabe como começa, mas você nunca sabe como termina. Porque a cabeça vai embora. Aos 50 anos, eu jamais imaginava que eu estaria sentado do lado de vocês, falando sobre isso no evento, gente. Apesar de ser alguém que adora animes, eu nunca vim no evento. E eu estou aqui para falar a respeito disso. Então, eu estava escrevendo um roteiro, e aí eu parei porque veio o estalo, One Piece. Lá tem umas pedras, chamadas poliglifos, que são indestrutíveis. Está lá colocado na obra, é indestrutível. Aí, passei. Outra coisa. Quando eu leio obra, eu não fico bem assim, porque a física. Isso é chato pra caramba. Eu desligo o filtro e me divirto com aquilo. Por exemplo, eu vou abrir uma janela em cima da outra, tá? Falar de várias coisas. Tá. Por exemplo, tem um jogo que foi lançado em 2011, chamado Skyrim, Elder Scrolls 5 e tal. Ele é relançado várias vezes, né? E eu me divertia, e inclusive a própria minha esposa que está ali, aquele ser maravilhoso, lindo, parece um sol irradiando formosura, belezura toda. Tinha um cavalo especial lá, que era um cavalo negro. Rapaz, você tacava poder no bicho, o bicho não morria.
Você tinha que subir uma parede de quase 90 graus, ele ia e tal. Aí ela apelidou de cavalo antigravidade. Olha que legal. Então, assim, é a área dela, a física? Não é, caramba. Ela é formada em relações internacionais. Mas percebe, o conceito está lá. Ele serve para a gente brincar com a ideia. O roteirista colocou em algum momento que aquele cavalo não vai respeitar uma série de regras. E daí? E daí? Não tem nenhum problema. Quando você, por acaso, vê a ciência sendo quebrada, ainda assim é uma forma didática de ensinar. Você fala bem assim, eita caramba, como é que ele não caiu? Okay, você acabou de lembrar que existe um conceito, mas tudo bem, não tem nenhum problema que o roteirista rompeu com um conceito. Beleza. Aí acontece que eu estou lá, escrevendo um roteiro para publicar um vídeo, quando eu lembro que as pedras chamadas poliglifos são indestrutíveis. Aí na minha cabeça, indestrutível, não tem nada indestrutível. Qualquer coisa que você aqueça, a temperatura aumenta, as moléculas vibram, elas vão se afastar, vão quebrar as ligações, então você consegue quebrar qualquer coisa, caramba. Temperatura consegue quebrar qualquer coisa. Bom, isso é um fato. Por que seria indestrutível? Mas porque é um metal que você vai colocar um tratamento nele como se fosse um aço. Conversa. Qualquer metal pode ser quebrado, destruído, não tem jeito. E quanto maior a temperatura dele, ele pode derreter. Quanto a menor temperatura dele, ele pode se comportar como um vidro. Chamar a temperatura vítrea. Aqueles filmes em que o ladrão vai roubar um banco, aí ele pega um sprayzinho, joga no metal, depois ele bate e quebra o metal. Então, temperaturas altas podem derreter e baixas fazem o trequinho funcionar como sendo vidro. Então, Oda, conversa. Mas tudo bem, o criador de One Piece pode fazer o que ele quiser. E na minha cabeça, ele tinha coisas que rompiam completamente com a ciência na obra. Mas de um momento para o outro, no arco de Egghead, especificamente no arco de Egghead, ele começa a trazer conceitos físicos. Do nada, na obra. A obra, que era provavelmente uma obra ficcional, começa a brincar com conceitos físicos. E na minha cabeça, eu falei, ele não pode estar falando sério. Ele trouxe ciência para One Piece, para o piratinha de borracha, para as frutas de lá. Não estou entendendo. Aí ele começa a dar uma série de explicações físicas. Lá na obra tem um episódio lá atrás, que ele fala bem assim, porque o físico fulano... Peraí, tem um físico em One Piece? Como isso? 27 anos de obra, o bendito foi colocando pistas ao longo de 27 anos, que a gente não foi nem se tocando em relação a isso, e agora ele começa a amarrar os pedaços. Quando chega no arco de Egghead, ele fala sobre fusão nuclear, só que ele chama de Mother Flame. A possibilidade que havia uma fonte de energia que poderia suprir uma série de problemas e alimentar umas naves, etc. Então, na hora que ele passa a abrir essa caixinha da ciência em One Piece, a minha cabeça dá uma explodida, porque eu passo a voltar na obra e falo assim, será que ele mandou isso agora ou mandou isso lá atrás? Será que ele veio lá atrás construindo isso e tinha uma série de enigmas, uma série de mistérios na obra que, na verdade, tinha uma explicação, só que a explicação estava na ciência. E como ele não tinha virado a chave da ciência ainda, a gente achava que não tinha explicação nenhuma. Aí, nisso, o tal dos poneglyphs, eu começo a pensar, cara, a única chance de alguma coisa ser indestrutível, de verdade, é caso você coloque ao redor dele uma proteção, um campo de força. Porque a matéria pela matéria por si só não segura nada. Mas um campo de força nas coisas, aí vem um momento no arco em que tem um campo de força guardado no material, chamado haki. Aí alguém pega, abre um nó e faz com que o haki mais poderoso até agora, do Joy Boy, seja liberado, e ele espanta os Gorosei e assim por diante. Naquele instante eu falei assim, espera um pouquinho, tem um negócio que nunca é destruído, existe um campo de força que pode ser colocado nos materiais chamado haki, e esse campo de força ele pode inclusive proteger as pessoas. Por exemplo, a Big Mom tem uma proteção de haki que nada afere, a não ser quando ela baixa esse haki. Será que ele pegou e infundiu haki nos poliglifos? Aí eu lanço a teoria e de repente as pessoas assim, caramba! De onde você pensou isso? Na verdade, eu não pensei. Foi o Oda que fez. O Oda começou a flertar com ciência. E aí, do nada, pessoas começam a entrar em contato. Caramba, como é que funciona um campo de força? Como é que funciona a ciência? Como é que funciona a física? Então, a essa altura do campeonato, surgiram elementos em animes que sugerem a gente brincar com conceitos físicos. Isso é maravilhoso.
Então, toda vez que um autor quer aproximar a obra da realidade, ele busca alguma coisa filosófica, alguma coisa física, química, biológica e assim por diante. Portanto, a física nos animes está aí há anos, só a gente que não percebia. É claro, é uma coisa perfeita, 100%, fantástica? Não, mas não tem que ser. É a mistura de um pouquinho de realidade com muita ficção. Eu já me peguei nessa situação de estar assistindo algum filme ou anime e pensar, cara, que besteirada. Mas, gente, é pra ser assim às vezes. E teve algum momento de algum anime ou filme que seja que você parou e você falou, cara, tem física aqui. Deixa eu descobrir. Já teve? Não, eu confesso que o filtro fica desligado, completamente desligado, eu vou aproveitar a obra. Porque o que eu faço, basicamente, é entender assim, qual que é a vibe do autor? Ele quer, por acaso, um besterol, então não vou nem ligar a física, eu vou acompanhar, porque senão, imagina só, alguém que, por acaso, assistiu uma comédia, e aí você está querendo analisar filosoficamente a comédia, que coisa chata, sem sentido. Então, o que eu tento fazer é, ô, autor, qual que é a vibe? O que você quer que eu faça? Não, faz o seguinte, dá um norte que eu vou junto contigo, e aí eu vou em cima dessa. Vamos lá, vai. O escudo do Capitão América, deixa eu pegar um pouco nessa linha. Chegou um momento que eu falei assim, cara, ele é um pedaço de metal, né? Como é que, primeiro, não quebra? Porque aí eu liguei a física, botei o filtro física para ver se eu podia usar em algum vídeo. Mas eu já conhecia aquilo há décadas, pra caramba. Como é que ele funciona? Aí, de repente, eu falei, cara, espera um pouquinho, como é que é o nome mesmo do material? Vibranium. Ele vibra. Então, na hora que você bate, aquela pancada, aquela energia cinética, transforma-se em vibração. Aquela vibração é absorvida e dissipada. Por exemplo, vamos para Dragon Ball. Majin Buu. O Majin Buu, ele é deformável. E quando ele é deformável, aquelas porradonas dadas, bate, deforma, vira energia de deformação, depois ela é dissipada. O Vibranium é a mesma coisa. Agora, algo que nenhum autor colocou ainda, que deveria colocar, é que aquela vibração, quando vai sair do escudo, senão ele ficaria vibrando para sempre, né? Ela tem que sair na forma de som. Então poderia ser um som que a gente ouve, então seria uma coisa muito legal, bate no escudo e o escudo... Ou, de repente, pode ser um som que a gente não ouve, ultrassom, que ele é muito agudo, ou infrassom. Mas a possibilidade mesmo, o que esse material faz? Ele é super resistente, mas ele deforma. E por que ele não quebra? Porque ele tem micro deformações. Então, essa só veio depois, quando eu estava querendo escrever um vídeo a respeito disso. E aí o próprio nome, Vibranium, não foi à toa. Aí você faz bem assim, cara, autor, como é que você manda uma dessa? Aí você... Sabe aquele momento em que você fala assim, cara, o autor se esforçou tanto para criar um negócio, que na hora que o leitor saca, ele fala assim, cara, que legal. É basicamente isso. É o que a gente está tendo aqui, você explicando, eu tô aqui tipo... Eu tô aprendendo mais sobre física aqui do que todos os anos na escola, velho. As aulas de física, eu pegava pouquinha coisa, eu tô aqui tipo, caramba, eu só precisava de um professor neto. Era só isso que eu precisava na minha vida. O esforço do autor tem que ser reconhecido. Por exemplo, quando você tem o Tolkien fazendo O Senhor dos Anéis, o esforço que ele faz para descrever aquele campo de milho, acho que é milho, quando Frodo e companhia estão saindo do condado, cara, a narração, a descrição, tudo é tanto que você fala assim, beleza, deu, eu já entendi, eu tô vendo já aquele trigo todo, aquela coisa. Então tem hora que o autor, ele se esforça tanto para passar uma mensagem, e de repente, ora a mensagem está escondidinha. É como se fosse um easter egg ali, nas entrelinhas. Então eu acho que a obra, ela tem que ser apreciada dependendo de como que o autor propõe. Tem hora que ele propõe o seguinte, não, só se diverte. O One Piece tem isso, só se diverte, mas tem hora que ele faz uma crítica. Na hora que ele faz aquele arco dos homens-peixes, ele fala de racismo de maneira assim, pesada, ele chama a gente à reflexão sobre aquilo. Então, você quer ler basicamente como alguém que apertou o off e só quer se divertir? Só aperta para frente, aperta a luta, vai, se diverte. Você quer uma reflexão a respeito? Por exemplo, a atual pegada do Oda em One Piece tem a ver com o fim do mundo, tem a ver com uma era apocalíptica. Gente, olha só, não é por nada não, mas a Rússia invadiu a Ucrânia, a Europa falou o seguinte, olha, não vai ser ficar assim não, bicho, ficar barato não. Os americanos, os artefatos nucleares deles estão num momento em que, de repente, o mundo, de uma hora para outra, foi embora. O relógio que existe, tá? O relógio do juízo final
que quando chega meia-noite, significa dizer o apocalipse, ele está muito avançado hoje. Está um pouco menos do que foi na década de 60, quando os russos, os soviéticos na época, queriam colocar uma base nuclear em Cuba. Então, olha o momento do autor, no meio de uma obra de anime, propor uma reflexão. Uma das maiores obras de anime que a gente passa a ter, se não a obra, Akira mesmo, ela propõe a gente uma reflexão absurda. Então, os animes hoje viraram uma outra forma de comunicação com um público, mas muito mais do que apenas a diversão. A reflexão tem que existir. Então, eu acho sensacional, e a física vai só no embalo disso que os autores propõem. Eu acho que isso também impacta bastante quando a gente assiste um anime quando é criança, né? A gente tem uma percepção daquele anime, e quando a gente reassiste ele mais velho, a gente começa a pegar essas minúcias que o autor vai colocando na medida da história, né? Tem uma pergunta que você ia mandar? Posso mandar aqui a minha? Professor, você já deve ter assistido anime pra caramba, né? E eu queria saber em qual vídeo, na verdade, você teve um roteiro que foi mais absurdo, assim, para você explicar algo que você viu e você falou, meu Deus, isso aqui é muito louco, eu preciso explicar isso aqui, mas eu preciso também explicar de uma maneira simples, que as pessoas tenham um entendimento mais facilitado do negócio. Mas isso aqui, para mim, é um absurdo. Isso aqui eu nunca tinha visto. Olha, um comentário antes é que, na hora que eu vejo vocês aqui... Oi, gente, tudo bem? Bom? Não. Eu achei que só teria minha esposa aqui, sabe? E eles estão ouvindo falar sobre física nos animes. Olha, tem aqueles que eu amo, porque faz parte da minha história. E a quantidade de vídeos que comecei a produzir começou a aumentar, e os fãs começaram a pedir animes, obras específicas. Então, tem umas que eu não conhecia, e uma pergunta que me fazem é assim, você assiste mesmo a obra e tal, ou você pega, de repente, só um resumo dela? Não, eu vou na obra mesmo, eu vou assistir tudo e tal. E teve uma que foi difícil pra caramba, que foi Naruto. Porque Naruto, ele é só ficcional, né? Então não tinha nada, eu falei, vai lá, mais 1, 2, 3, 20 episódios. Eu falei, meu Deus, não tem nada que eu possa aproveitar aqui, porque não adianta você forçar a barra, porque não tem um conceito lá e tal. Assim, eu não tinha assistido Naruto, tudo bem, vai, é heresia, mas eu não tinha assistido Naruto. Mas aí... aí não é heresia não, tá tudo bem. A gente sabe que o clássico a gente tem mais nostalgia do que realmente ele ser 100% bom. Mas ele é bom, não tô falando que é, pelo amor de Deus. Ele é bom, eu gosto. Aí eu fui 20º episódio, eu falei, não tem nada, cara, eu vou desistir disso aqui. E tanta gente pedindo, aí passa uma sequência de cenas, eu falei, não! Volta! Isso aqui dá mais um. Aí eu avanço sempre um pouco mais, né? Aí eu falei, tem outra! Aí começou a avançar, eu falei, eita, dá pra fazer uma coletânea de coisas. Então, Naruto foi mais pela fé. Vai ter. Narutão foi essa. Mas o que eu me diverti foi um outro. O próprio nome já sugere, Jojo Bizarre Adventures. Porque Jojo, eu começo a ver e falo, cara, que bizarrice. Cara, que bizarrice. Isso aqui... Tá no nome, né? Jojo traz essa emoção pra gente. A gente ao mesmo tempo fica maravilhado. A gente fica, velho, o que eu estou fazendo na minha vida? É isso. Aí tá bizarrice. Eu falei, não faz sentido isso aqui. Mas na hora que eu falo assim, não faz sentido, não é o fã do anime. O fã tava se divertindo. Era o produtor de conteúdo buscando algum conceito físico para usar lá. Não faz sentido, tira. Mas o fã, bora mais. Então, os dois lados, né? O cérebro dividiu. A metade dele meio assim, continua! A segunda, cara, larga isso, cara. Aí, quando chega num certo momento, eu percebi um padrão. Assim, quando vai definir uma luta, ele tira da orelha um conceito físico que define a luta. E a primeira foi um conceito magnético. Que eu falei, não. Aí eu fui avançando para ver se era aquilo. Aí eu fui assistindo. Da outra, ele explica um outro de super resfriamento. Um conceito dificílimo. Porque o Ramon, ele para poder se propagar pelo corpo, tem que ter sangue. E ele congelava o sangue de uma forma bem específica, com resfriamento evaporativo, uma técnica e tal. Eu falei, caramba! Aí eu fui avançando para mais um. Eu falei, esse cara é muito bizarro. Ou seja, a sequência não tem sentido num aspecto físico, mas a definição da luta tem um conceito físico muito perfeito, muito definido daquilo.
Aí ele fala de... Tem uma em que aqueles vampirões antigos e tal, o cara é jogado no magma, ele vai ser destruído. Na hora que ele sai do magma, ele controlava os elementos, ele sai com uma capa de rocha, e depois ele sai com um espaço de ar e uma segunda capa de rocha. Ele faz simplesmente um isolamento térmico maravilhoso. O isolamento térmico não era rocha, era o ar. Tanto que naqueles locais muito frios, você tem vidro, ar e vidro de novo. O isolamento não é o vidro, é o ar. Quando você tem, por acaso, animais de locais muito frios, ele tem uma pelagem, que é uma pelagem grande, mas não é o pelo trava o ar ali, é o ar que funciona como isolamento térmico. Então, assim, do nada ele tira uma dessa, e esse não é aquele que ele fala assim, parei, coloquei um box, expliquei. Não. Ele é tão canalha que ele coloca a cena assim em 3 segundos. Foi. Do nada acontece. Você que lute para entender a lógica disso. Então, aí quando eu comecei a produzir vídeos a respeito, as pessoas começaram, caramba, isso existe. E hoje tem um episódio, que eu não cheguei nele ainda, que é o mais pedido, que está na 7ª temporada, eu estou na 4ª ainda. Então eu vou ter que ainda... Tem um chãozinho ainda, né, galera? E só pelo nome que eles colocaram, já me sugere uma explicação. O nome é spin, que é um termo específico da física associado ao magnetismo. Aí que me vem a pergunta aqui pra gente finalizar, porque eu acho que vocês querem saber em que momento ele teve essa ideia genial de juntar física e animes e produzir um conteúdo explicando isso. Qual foi o momento que deu esse gatilho pra você? Olha, eu produzo conteúdos, aulas pro Enem online, e quem faz a gravação toda foi que falou assim, Neto, você fica brincando, fazendo vozes, barulhos, etc. Faz um vídeo disso. Eu falei, óbvio que não. Claro que não. Não, mas você fica lá explodindo o seu cosmos, o seu ki e tal. Faz isso. Eu falei, não, óbvio, é física, isso aqui é sério, não vou misturar uma coisa com outra. Ele, Neto, faz um de zoeira, por favor, e tal. Aí eu falei, tá bom, vai, zoeira. Deixa eu ver, tá bom. Goku, um dos poderes mais fortes dele, chama-se Genkidama. A Genkidama, ele passa 500 mil episódios... Me ajuda! Aí ele carrega a Genkidama lentamente, depois dispara rapidamente. Aí eu falei, cara, isso funciona de forma equivalente a um equipamento elétrico, por exemplo, usado para ressuscitar as pessoas, chamado desfibrilador, que é baseado... Caramba, professor. Se você, por acaso, percebeu um deles, assim, quando tem aqueles pequenininhos portáteis, a pessoa coloca aqui o eletrodo, coloca o eletrodo aqui, aperta o botão, ele fica bem assim, carregando, afaste. Então, ele carrega lentamente e dispara rapidamente. Porque dentro desse elemento, desse desfibrilador, tem algo chamado capacitor, que é todo um estudo específico no aspecto de física. Então, eu mandei um desse... e fazendo um Goku, fazendo a Genkidama e tal, de zoeira total e completa. Aí, do nada, foi a maior visualização do canal, melhor, do perfil. Eu falei, oxi! Aí eu falei, vou para outro. Aí fui para outro, e do nada teve um que foi a viradinha de chave total, que foi o momento em que eu fui para Jujutsu Kaisen, e o autor ficava explicando os poderes num certo momento. Eu não corrijo o autor, nunca, jamais. O roteirista escreveu algo, estava lendo, beleza, mas sem correção nenhuma, porque eu acho deselegante. Só houve 2 vídeos na vida que eu fiz uma pequena observação. O primeiro foi do Pablo Marçal, mas tem uma explicação para isso. Porque ele tentou explicar como é que o avião voa, e isso é matéria do Enem. E a explicação não foi feliz. Não foi feliz. Aí eu tive que fazer uma explicação para mostrar, olha, não é mas eu vou com toda calma, de forma respeitosa e tudo. E o outro foi em cima do Mugen, o poder do Gojo, que ele cria uma barreirinha. Ele propôs basicamente uma explicação, estava completamente errada, mas eu não queria corrigir aquele autor. Aí eu fiz uma sutileza que muita gente nem percebeu, para poder fazer com que a explicação dele fizesse algum sentido. Essa explicação, eu fui dormir,
Quando eu acordei no dia seguinte, tava assim, 100 mil views, de uma hora para outra. Minha reação foi a mesma dessa, assim, uau! Aí eu comecei a fazer os poderes do Gojo, e aí foram. E hoje, eles mandam para mim animes, eu vou assistindo os animes todos, vou chegando nos pontos e criando os conteúdos. E outra diversão que rolou também, agora eu criei a teoria de One Piece, em cima de aspectos que o pessoal acha que vai acontecer no futuro. E essa é outra diversão que eu tenho. Bom, falei mais que a boca. Caramba, dá pra ver que você realmente é fã e o seu trabalho é maravilhoso. Aí vai assistir um anime, vai trabalhar ali com física, que é algo que você gosta. Tem algum anime que tem o seu coração? Ah, tem, claro, One Piece. One Piece, Ok. não tem como assim, tem tudo. Oda, ladrão, roubou meu coração. Oda, não é à toa que tem Oda gênio, Oda gênio, Oda gênio. E Oda gênio, assim, virou uma situação que, óbvio, que tem alguns furos, mas a brincadeira é que ele lança ideias lá atrás, que no futuro encaixam tão perfeito, que a gente brinca e fala assim, não, tudo é proposital. Ele já foi, Oda gênio, genial e tal. E a partir daí, outros roteiristas que fazem coisas muito legais também, aí já vira Araki gênio, Toriyama gênio. Então, assim, é a maneira de você pegar os autores, os roteiristas e valorizar o trabalho que ele fez naqueles detalhes que o fã que só leu assim, ou só viu assim de passagem, não percebeu, né? Por exemplo, tem um de Cavaleiro do Zodíaco, que você falou, começou nele, que é um dos poderes mais intensos do Seiya, ele chama de Meteoro de Pégasus. E, por sua vez, do Saga, ele chama Explosão Estelar. Vamos comparar o poder de um com o poder do outro? Aí um desses, eu não mostrei o cálculo porque não é preciso, mas eu faço o cálculo de um, da energia do outro e vou comparar um com o outro. Por quê? Porque eu precisava defender o fato de que Saga é o meu dourado preferido. Sim, não sou, mas pra mim ele é o preferido. O jeito dele, a personalidade dele, a arrogância dele na hora correta, a redenção dele, a saga do herói dele, eu acho fantástico. Então eu tinha que mostrar que, olha, ele é o cara. Aí eu fiz os cálculos e mostrei a diferença entre o poder de um meteoro e o poder de uma explosão estelar, e dizer que a diferença é tão absurda que a gente não consegue nem começar a conversar. Mas essa foi mais uma brincadeira de zoeira, estilo também One Punch Man. Gente, como eu falei, aprendi mais física aqui agora, sentada nesse sofá, do que na escola inteira. Quem tem dificuldade com física aí? Só eu que tive? Ali, ó. Dificuldade, a galera ali, ó. Ele levantou os dois aqui, eu sou duas dificuldades aqui. Gente, física pra mim é complicadíssimo. Então, se você tem dificuldade em física, quer aprender de um jeito fácil, um jeito que traz pra gente, né, no nosso universo, trazendo os animes, é só seguir o Professor Neto. Deixa seu arroba, onde as pessoas podem te encontrar. Gente, são mais de 200 vídeos sobre animes. Estão pedindo que eu vá pro YouTube. Vai. Deixa eu te falar. Tem que ir, porque lá vai pagar mais rápido, cara. Paga mais rápido? Com certeza. Estão pedindo que eu vá pro YouTube. Em torno de uma vez por mês, eu vou para São Paulo fazer podcast. Começaram a pedir para ir. E, como eu disse, aos 50 anos de idade, eu estou me divertindo vivendo essa realidade. Eu diria que é o sonho de criança levado a sério. Não tenho YouTube, mas eu tenho Insta, @cbranconeto. cbranconeto, são mais de 200 vídeos sobre animes. E se quiser, é só pedir um, que eu vou e faço com o maior prazer e dedico a você.